Isso traz essa insegurança econômica e jurídica, e é nesse ponto que eu quero, inclusive, falar agora. Vou levantar aqui para falar com ele, receber o nosso professor Walter Mairovich. Vai estar todo mundo em casa aqui, ó. Eles dois que são colunistas da CBN também. Olá, professor Mairovich, bom dia. Fabiola, bom dia. Sakamoto, Teco, tudo bem? Ouvintes, bom dia. Professor Mairovich, vamos ser direto e claro. O Tribunal de Contas da União, o TCU, pode se meter nessa história? Tem poder de investigar o Banco Central? Como é que o senhor está vendo aí essa interferência do Tribunal de Contas da União? Olha, não tem nenhum poder. O que a gente está assistindo é um delírio, ou talvez um sonho antigo desses tribunais, que são órgãos auxiliares. Eles sonham com um sistema europeu. Na Europa, existe no judiciário, ou seja, nos órgãos que dizem o direito, nos órgãos de justiça, que aqui nós chamamos de poder judiciário, integra o quê? A justiça administrativa. Nós temos isso na Itália, na França. Aqui não. Aqui são os tribunais, quer o da União, quer dos estados e quer o dos municípios, são órgãos auxiliares para controlar o quê? Contas, para fazer um controle externo de auxílio. Então, por exemplo, esse ministro relator que vem sendo apontado, esse Jesus, tem nada a ver com a epifania de ontem, né? Esse Jesus, de repente, ele está se sentindo um juiz de corte administrativa judiciária europeia. Não, o que ele está fazendo é uma paspalhice, é um show, mas um show que dá para ver bem o que ele quer. Ou seja, ele está ensaiando, e até já ensaiou isso, o Teco sabe bem, ensaiou isso em despacho, onde ele está acenando com uma medida cautelar, a cautelatória, essas que ele vê do Supremo, por exemplo. Então, para quê? Para suspender, atenção, suspender a liquidação. Em relação à atuação dele, né, o Jesus, como o senhor falou, é o Jonathan de Jesus. A reportagem da Daniela Lima, nossa colunista aqui, fala justamente a respeito disso, de que a atuação dele, desse relator do Master no Tribunal de Contas da União, está alarmando integrantes do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do governo Lula. Há muita surpresa em relação a essa atuação. A ofensiva do relator do caso Master no TCU, o Jonathan de Jesus, começou a alarmar integrantes da própria corte, é o que diz a Dani, técnicos da auditoria e até mesmo o Palácio do Planalto. O que um deles disse, aliado do ministro, disse, olha, o problema é que todo mundo precisa aprender a entender onde termina a coragem e onde começa o ridículo nessa história. Ele quer promover uma inspeção nos papéis que levaram à liquidação do Master. A impressão é que se instalou em Brasília, porém, é de que o ministro do Tribunal de Contas da União quer minar a liquidação do banco de Daniel Vorcaro, ou, no mínimo, atrasar a venda dos seus ativos, o que serviria para quitar débitos com investidores lesados. Vamos lá, Sakamoto, do ponto de vista político, o que significa? Porque o Tribunal de Contas da União é um órgão político, exatamente, nesse caso aí, né? Essa atuação, como é que você está vendo isso? Se eu preciso fazer o trocadilho, só Jesus salva, né? Neste caso, o Master, né? Desculpa, eu sei que é horrível, gente, mas é que estava quicando. Na verdade, eu tive que lançar e chutar. Exatamente o que você colocou, Fabiola. O Tribunal de Contas da União é um órgão político, é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional com relação à questão de contas. É importantíssimo, ninguém nega. Agora, a relação entre o Congresso e o TCU, ela é muito política, inclusive de indicação de políticos para os cargos, de indicação de ex-parlamentares, deputados, senadores, para os cargos, né, de ministros desse Tribunal de Contas. E um dos principais locais, um dos principais agrupamentos que está em risco diante das investigações do Grupo Master é exatamente o Congresso Nacional.
A gente tem, como eu comentei há pouco, o Banco Master era o Banco do Centrão. Havia uma relação muito forte, com nomes fortíssimos do Centrão ligado ao Master. Você tem o próprio senador Ciro Nogueira, que foi uma pessoa fundamental na defesa do Banco Master no Congresso Nacional e na tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília, empurrando, né, papel podre e tentando esconder outros acordos podres que tinham sido realizados entre as duas instituições através dessa venda. Não só governadores, um monte de gente, mas você tem a classe política de olho e morrendo de medo. Não só política, né? A própria justiça, a gente tem visto gente também envolvida no meio desse processo todo, indicando envolvimento aqui e ali. Então, o que acontece? Primeiro, a gente viu ações extremamente questionáveis, para dizer o mínimo, do ministro Dias Toffoli contra o Master. Há toda a discussão e precisa ser discutido, ele precisa prestar contas, precisa dizer o que acontece, precisa aprovar código de ética no envolvimento da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que tinha um contrato multimilionário com o Master e depois eventuais ações de lobby. Isso aí precisa ser deixado claro, mas é que na proporção, vocês não têm ideia do que foi a ação do Dias Toffoli. O Toffoli agiu de uma forma que todo mundo, na corte, inclusive no Supremo, falou, gente, para. Sabe, ele foi muito além. Ele agiu, de fato, para tentar acabar criando problemas para o curso, né, do que a gente viu. Então, agora isso foi substituído, sai o STF e entra o TCU, né, com o Jonatas de Jesus. Né, e essa possibilidade que ele deu, inclusive, de suspender, dar uma cautelar para impedir a venda de bens do Master, de patrimônio do Master, que poderia ser usado, que deve ser usado para bancar os prejuízos deixados para investidores que não foram cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, dos 250 pila. Né? Vamos lembrar que hoje tem uma matéria importantíssima da Natália Portinari, da Amanda Rossi, do Pedro Canário, aqui no UOL, que a gente comentou sobre ela, falando do quê? Falando das mansões, dos bens, de todo o produto de superluxo que foi amealhado pelo Daniel Vorcaro, em nome dele, ou de empresas relacionadas a ele, da qual ele tem usufruto e é beneficiário, né, nesse processo que o Master já estava podre caindo de velho. E aí, como eu comentei, do pessoal que seria beneficiado com venda de patrimônio e tudo isso mais, é o próprio os fundos de pensão de trabalhadores, servidores públicos do Rio de Janeiro, do Amapá, de São Roque, de uma série de lugares, que ficaram a ver navios. No Rio de Janeiro foram 1 bilhão, no Amapá 400 milhões, que compraram papel podre do Master. Então, o que acontece? Tudo isso atrapalha não apenas o desenrolar da história, o desenrolar da investigação, atrapalha a tentar garantir, reduzir o prejuízo de quem se lascou acreditando no Master, mas protege muito político, protege a classe política que está morrendo de medo do que pode vir a seguir. Vamos lá, Teco, essa atuação do Tribunal de Contas em relação ao Banco Master, o que isso também traz de impacto? E a gente está vendo aí essas ilegalidades acontecendo, né? O que isso traz em relação ao Banco Central, né? O que isso traz de impacto econômico? Fabiola, só fazer uma consideração que eu acho importante aqui, né? A cereja do bolo dessa história toda, que é inacreditável, é que vamos imaginar que consiga se reverter essa liquidação, né? Vamos imaginar que na sexta-feira à tarde se revertesse essa liquidação, você tem um fim de semana e o Banco Master reabra na segunda-feira. O que o TCU acha que vai acontecer com o Banco Master? O que aconteceria na segunda-feira, né? Não tem a menor... O banco seria liquidado na quarta, provavelmente, de novo, né? Porque depois de tudo que se sabe, de tudo que está acontecendo, quem é que depositaria dinheiro? Quem é que compraria um título? Quem é que rolaria uma dívida? Quem é que iria trabalhar? Quem é que emprestaria dinheiro? Quem é que faria um contrato de aluguel? Como é que essa história continuaria, entende? Assim, ela não tem a menor chance de melhorar, ela só pioraria dali em diante, né? O problema só cresceria, né? Que é exatamente uma das funções da liquidação, é você interromper fraudes, problemas e afins e tentar minimizar essa história, né? Você vender os ativos, tentar pagar o maior número de pessoas para que a coisa não fique tão horrorosa quanto provavelmente ficará. Mas se você revertesse a liquidação, você não só não pararia o problema, como ele daqui a um mês estaria maior. Né?
O Banco Central acertou, né, Oteco? Não há dúvida que acertou, Fabiola. Eu pessoalmente acho que se o Banco Central fizesse ali uma reunião entre os técnicos, talvez se discutisse se isso não deveria ter acontecido um pouco antes, né? Um pouco antes em várias etapas, né? O primeiro alerta, eu acho que não precisaria ter acontecido, porque todo mundo já sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo, e do primeiro alerta até a liquidação, foi-se ali uns 3 ou 4 meses de quando já começou a se emprestar dinheiro ali para o Banco Master rolar essas dívidas mês a mês, né? Demorou uns 3 ou 4 meses, eu tenho um pouco de dúvida se eram necessários esses 3 ou 4 meses, porque já se sabia ali que daquele ponto em diante não seria mais possível nada. Agora, não há dúvida de que ele fez o que deveria ser feito e que o Banco Master está envolvido em um monte de coisas que não deveria, produtos, fraudes, negociatas. A discussão é justa, poderia ter sido feito um pouco antes? Não. Deixaram ficar o problema grande demais? Talvez, aliás, certamente, né? Se você pegar que é 1/3 do FGC, um banco que não tem relevância nenhuma para o sistema financeiro, é claro que ficou grande demais, é claro que tem que apertar esse cerco, tem que se, enfim, ter mais rapidez e um monte de análise, mas o fato de terem liquidado o banco, pelo amor de Deus, não havia outra solução. A gente já estava falando de fraude, né? Já descobriram fraude ali no sistema. Você não pode deixar uma instituição financeira que está cometendo uma fraude do tamanho da que já foi descoberta continuar operando. Isso é muito complicado. Fala, professor Mairovich, quer falar alguma coisa a respeito dessa atuação do Tribunal de Contas da União e o quanto isso está já tendo uma repercussão no próprio Supremo Tribunal Federal e no governo Lula? Eu queria, sim, Fabiola, pegando aqui uma carona naquilo que bem colocou o Teco Medina. É o seguinte, vamos imaginar que tivesse um jeito da gente acionar por celular o banqueiro da máfia e todo aquele pessoal Vaticano. O que eles iriam dizer ao Teco Medina? Que tem um outro lado da medalha, não é reabrir o banco e ele, como bem disse o Teco, fecharia aí em 2 dias, vamos exagerar. O que esse pessoal diria ao Teco? Teco, eles diriam certamente, eu tenho livros sobre isso, tá? Um Café com o Banqueiro da Máfia, por exemplo, um dos clássicos conhecidos na Itália. O que ele diria? Ele diria o seguinte, atrás disso existe por parte do Vorcaro um objetivo indenizatório bilionário, qual seja, deixar claro que ele foi prejudicado por um ato abusivo, danoso, sem pé nem cabeça do Banco Central e por isso ele vai postular em juízo danos emergentes, lucros cessantes, uma bilionária indenização. Sob o aspecto criminal, Fabiola, Sakamoto, Teco, existe isso, a intenção de o Vorcaro virar vítima de precipitações. E quem é vítima tem direito à indenização. Eu queria já me despedir do Teco Medina, mas antes, Teco, já que você está sempre aí com a sua... Eu fico imaginando eu não sei se você está na sua casa, no seu escritório, mas eu fico imaginando aí você monitorando tudo, né? A gente está de olho no mercado de petróleo e tudo mais, os preços estão caindo, muita especulação do que pode vir a acontecer em relação a esse ataque que acontece dos Estados Unidos à Venezuela. Qual é a preocupação do mercado em relação aos negócios relacionados ao petróleo, Teco? Olha, Fabiola, eu confesso que achei que o mercado financeiro praticamente ignorou esse assunto a semana toda, né? Se a gente olhar os fechamentos dos mercados na segunda-feira e na terça, inclusive, é como se esse assunto fosse um não assunto. Em relação ao petróleo, que é o ativo mais óbvio para todo mundo olhar, ele já está vivendo um momento estranho, né? O mercado de petróleo foi a única commodity relevante que teve queda no ano passado.
Tem-se a dúvida se não tem muita oferta para a demanda que tem, e a expectativa de você recolocar, né, um player do tamanho da Venezuela, que na verdade poderia se transformar não num player, mas no player, né, dado que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, você joga uma pressão nisso no preço. É claro que não é fácil, e não é rápido, e não é barato você modernizar o que deve estar totalmente sucateado nessa indústria petroleira venezuelana depois de 20 e poucos anos de abandono, né? Basta ver a produção de petróleo como caiu nesse tempo todo lá, mas o potencial exploratório de petróleo lá é gigante porque as reservas são gigantes. Então, se em algum momento você investir e conseguir extrair aquele petróleo e colocar isso no mercado, você vai desorganizar brutalmente a oferta e a demanda, nesse caso, aumentando a oferta, e aí o ajuste é no preço, né? E o preço é para baixo. Então, essa é a discussão, na verdade, já não é nem mais se, e sim quando, né? Quando seria possível que isso acontecesse, o quanto de petróleo você consegue colocar no mercado e em quanto tempo. Mas me parece que o preço do petróleo não é muito mais para cima disso, e tem um potencial enorme para ser para baixo disso.